A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, este aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora a mais um vídeo aí da Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio, uma pré-aula para a lição de número 10, e aqui a lição da revista da editora Betel, tá? Eu estava um pouco parado aí dos vídeos, mas agora estamos retornando, e eu quero já começar aqui nessa lição de número 10, tá? A lição aqui que vai falar sobre o amor. Tá bom? Bom, vamos ver então aqui o tema desta lição, tá? Deixa eu subir aqui. O tema da lição é o amor, marca do cristão cheio do Espírito Santo. Este é o tema da lição. Muito importante essa lição, porque está falando aqui, está passando na parte que fala dos dons, né? Dos dons espirituais, e aqui está falando do maior dom, tá? Que é o amor. Tá bom? Então a lição vai se desenrolar desta forma, este é o tema, e aqui vamos abranger 3 tópicos, né? O primeiro vai ser o dom supremo de Deus é o amor, esse é o primeiro tópico. O segundo, amor mais abrangente de todas as graças, tá? Vai passar o amor aqui, uma forma bem prática também. E o 3 fala o amor é o bem maior do cristão. Os 3 tópicos aí, eles parecem muito iguais, mas conforme o desenrolar da lição, eu vou passar aqui para os irmãos, em cada subtópico eu vou falar alguma coisinha, que é aquela ideia da aplicação, né? Um acréscimo que eu pretendo colocar para os irmãos, tá bom? E a aplicação, isso é que é o principal, é o essencial, tá bom? O vídeo aqui é bem objetivo, tá? Quero colocar de maneira sucinta, rápida, para os irmãos pegarem aí um apanhado geral, tá bom? E assim você prepara a sua aula, você que é professor, você que é aluno pode pegar aqui esse material e você também já vai para a sala de aula preparado, né? Você já vai aí, já pronto para aprender mais, tá bom? E com certeza, você que é aluno já está se interessando aí pelos estudos, com certeza em algum momento Deus vai te usar, né, para ser professor, para poder ministrar também aulas. Amém? Vamos então a essa lição, tá? Nesse último tópico ali no 3, eu vou deixar uma aplicação muito interessante e eu espero que cada um, né, passa, em cada tópico eu vou falar alguma coisinha, mas esse 3 aqui eu achei legal. Bom, então vamos aí a essa lição, né? Eu quero já, antes de entrar aqui no vídeo, eu peço que você já deixe o seu like aí no nosso vídeo para ajudar a divulgar o material na plataforma, tá? Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e ative aí os sininhos das notificações, tá bom? E eu peço também que você deixe aí o seu comentário, fala alguma coisa com a gente aí. Eu vou com certeza responder de imediato assim que aparecer para mim algum comentário, tá bom? Vamos então a essa lição? Vamos ao que interessa? Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos aqui na introdução. Na introdução, tem um texto interessante que fala assim, ó, tendo em mente o contexto da busca do uso dos variados dons disponíveis ao corpo de Cristo, nesta lição estudaremos sobre o caminho ainda mais excelente. O comentarista está usando as palavras do apóstolo Paulo, onde ele fala de um caminho mais excelente, lá ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Bom, e aqui convém a gente saber o seguinte, de que amor é que vai ser tratado ali? Que amor é esse que está lá em 1 Coríntios 13, tá bom? E aqui esse amor, é interessante saber que ele está falando do amor ágape, o amor de Deus, o amor também chamado de amor incondicional, tá? Você que é professor, que já estuda há mais tempo, você deve saber que são 4 tipos de amor, né? Amor ágape, amor fíleo, amor storge e o amor eros. Porém, a lição não aponta para isso, né? Não fala disso, tá? Nas orientações que tem aos professores aí não tem essa orientação. Então, não há por que você falar disso. Porém, se você, professor, quiser fazer um acréscimo, talvez seja interessante, né? Explicar cada um dos tipos ali e falar que aqui na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Ele está falando desse amor ágape, é esse amor que ele está se referindo ali, o amor que vem do coração de Deus, né? O amor incondicional. Bom, vamos então aí, o nosso primeiro tópico, o tema desse tópico é o dom supremo de Deus é o amor,
tá? Por isso a gente chama ele de o maior dom, né? No primeiro subtópico 1.1 diz assim, o tema: o amor é o maior de todas as virtudes do cristão. E aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que fala assim, ó, logo no começo. O amor não consta expresso na relação de dons, escrita por Paulo à igreja em Corinto. Entretanto, deve ser a principal virtude de um cristão. Tá? Então, a gente vê aqui que, embora ele seja mencionado como dom, ele não aparece naquelas relações lá, né, naquelas relações dos dons ali. É interessante aqui, quando ele fala de dom, por que ele é mencionado como dom? Porque ele é dado por Deus. Tá? Ele só tem o amor quem o busca em Deus, né? E por isso ele é chamado de dom. Só que ele é diferente daqueles ali. Ele tem a busca dele é diferente. Quando você quer um dom espiritual, e aqui é interessante, isso aqui é um acréscimo bom para a aula, né? Você quer um dom espiritual, pode até perguntar assim para os alunos, o que você faz quando você quer buscar um dom espiritual? Né? Você vai aos pés do Senhor, você ora, você jejua, você faz campanha, não sei, né? Você vai buscar um dom espiritual de Deus. É assim, simplesmente assim. Porém, no caso do amor é diferente. A busca dele é de forma específica, é de outra forma, não é como os outros dons. Você tem que buscar em Deus, mas você também tem que, ao se levantar do joelho, ir e buscar nas pessoas, tá? Não tem como você manifestar o amor se você não se aproximar do seu irmão. Essa é a grande realidade, tá? Isso aqui é importantíssimo. O professor é bom saber disso e passar isso para os alunos. E eu digo mais, é bom praticar isso daqui também, né? Continuando então, nesse mesmo subtópico, tem uma parte que fala assim, ó, a virtude do amor é ofertada ao crente pelo Espírito Santo para que possa servir ao Senhor de maneira jubilosa. Paulo nos instrui que devemos fazer tudo impregnado de amor, né? E aqui é interessante mencionar o seguinte, de fazer tudo de maneira jubilosa. O que significa? Né? Jubiloso é o quê? É o que faz, é o que é alegre, né? Então fazer tudo de maneira jubilosa seria fazer tudo com alegria. Ou seja, o que a gente faz na obra de Deus deve ser feito com alegria. Por que isso? Porque você vai encontrar na caminhada, né, alguns irmãos que fazem a obra de Deus por obrigação, fazem empurrado, né, fazem a obra de Deus assim porque outros estão fazendo e tudo mais, tá? Mas só que nós precisamos fazer com alegria. E como que nós vamos manifestar alegria ao fazer a obra de Deus? Tá? É somente com amor. Não tem como fazer nada na obra de Deus sem o amor. Amém? É isso aqui que está nos orientando, né? A palavra do Senhor aqui, né? Essa parte da lição nos orienta a isso. Não tem como você fazer nada com alegria sem amor. Se você não tiver o amor, tu vai fazer tudo mal feito, vai fazer chateado, tá? E aí vai ficar tudo esquisito. Continuando, então, vamos lá. No próximo subtópico, 1.2, o tema desse subtópico é o seguinte: o amor é o caminho a ser seguido. Bom, vamos lá. Aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Após discorrer seus ensinamentos sobre a atuação e propósito dos dons espirituais no corpo de Cristo, e antes de instruir quanto ao uso dos mesmos e alertar quanto aos abusos, Paulo assegura aos crentes daquela cidade que lhe indicaria um caminho ainda mais excelente. Tá? Então, a ideia aqui, Paulo vai apresentar o amor como um caminho a ser seguido, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, Paulo está apresentando para eles que o amor, né, ele está apresentando um caminho diferente do que normalmente alguém que faz a obra de Deus busca. Alguém que faz a obra de Deus segue. E no caso da igreja de Corinto, que é a igreja para quem Paulo está escrevendo, havia uma particularidade ali, né, tremenda, né? Porque eles buscavam ali os dons, né, e eles viam naquela manifestação de poder a coisa mais importante. Por isso Paulo escreve para eles, isso aqui é importante, professor, não pode perder esse feeling aqui, né? Essa essência.
Paulo está escrevendo para os coríntios porque os coríntios eles tinham na manifestação dos dons como algo mais importante, né? A demonstração do poder, é isso que eles viam como mais importante. E Paulo está escrevendo para eles exatamente para mostrar para eles qual era o caminho mais importante. Mais importante do que a busca do dom era trilhar o caminho do amor. É isso que Paulo está apresentando para eles. Paulo está apresentando para eles uma coisa que daria sentido a tudo na obra de Deus. Tá? Como eu não falei no início, mas eu vou falar agora, no subsídio, nesse vídeo, na descrição, eu vou deixar o link para você adquirir esse subsídio, onde eu apresento todas essas ideias aqui. Claro que tem muito mais coisa no subsídio que eu escrevo, mas você quiser adquirir, vai ficar o link aí, tá bom? Mas aqui, algo que eu apresento para os irmãos, é sobre o porquê deste caminho que Paulo está apresentando. O amor, ele dá sentido à obra de Deus, tá? Então, por isso é o dom mais excelente. Não adianta um crente ele trabalhar na obra do Senhor e não ver o maior sentido daquilo ali. Ele vai ter um conhecimento raso, ele vai achar que aquilo ali é o suficiente, que aquilo ali explica o que ele faz. E não é bem assim. Por quê? Quando não houver manifestação de dons espirituais na igreja, ele vai achar que o culto foi ruim. Já repararam isso? Você com certeza já viu isso. A pessoa que tem um culto e vê manifestação do poder, línguas estranhas, revelação e tudo mais, e no dia que não tem ou vai num culto que não acontece isso, para ele aquele culto foi ruim. Por quê? Porque ele não viu aquelas coisas. Mas quando ele entende que o maior, o caminho mais excelente é o amor, e ele vê isso naquela igreja, não importa se o anjo falou, né? se o vaso marchou no poder, não vai importar isso, porque o que importa é que há o essencial naquela igreja, que é o amor. É isso que Paulo está tentando apresentar para os coríntios, né? Para a igreja de Corinto, e que nós precisamos aplicar nos dias de hoje, tá bom? Vamos lá então. O próximo é 1.3 e o tema desse subtópico é o amor é sofredor. Aqui eu quero deixar uma explicação interessante, o porquê disso, né? Aqui é o seguinte, ele comenta, né, aqui está no primeiro, acho que é primeiro parágrafo, diz assim, ó, esta é a primeira característica da natureza do amor, seguido o dicionário de Strong, a expressão sofredor, né, no grego significa ser tardio em irar-se, ter tolerância. Bom, aqui é o seguinte, para que haja manifestação do amor na igreja, na congregação local, e você, professor, é bom a gente sempre tratar de congregação, né, de igreja local, porque é onde a gente aplica o evangelho na prática. Quando a gente fala da igreja, né, de forma genérica, o ensinamento até fica bom, mas a aplicação não fica legal. Quando se fala de igreja local, aí sim, a aplicação, essa parte da aula interessante que se chama aplicação do conhecimento, e fica ali bem colocado, tá bom? E aí é o seguinte, para que haja manifestação, né, voltando aqui à explicação, que haja manifestação do amor na igreja local, é importante que alguns sentimentos sejam reprimidos, tá? Por exemplo, a impaciência, a ira, a intolerância, né? Esses sentimentos eles têm que ser reprimidos, porque se eles estiverem presentes, não tem como manifestar o amor. Como que você vai manifestar o amor por alguém se você não aceitar os defeitos da pessoa, né? Se você se irar quando essa pessoa te afrontar, por exemplo. Se você ficar impaciente quando vê que a pessoa não está recebendo a palavra do Senhor, tá? Então, para que haja manifestação do amor, você vai ter que reprimir em você esses sentimentos, tá? Por isso fala que o amor é sofredor, porque o amor, para que haja manifestação, você tem que se reprimir de alguma forma. Você vai ter que sofrer, não tem para onde correr, né? Bom, vamos lá então, continuando aqui. Eu quero fazer um destaque para essa parte também que diz assim, né? Aqui, ó. Isso aqui é muito importante, é uma aplicação, tá? O amor tem uma grande capacidade para suportar, né? Um ponto importante a se destacar,
que ainda, segundo Strong, a palavra grega utilizada descreve a paciência com as pessoas, tá? Bom, aqui vamos colocar em termos práticos, né? Numa congregação, numa igreja, vai ter todo tipo de gente, tá? Pessoas que, alguma vez na sua vida, pessoas que eram presunçosas, que eram iracundas, né? Pessoas que eram avarentas, possessivas, ciumentas, tudo isso tem na congregação local. Tudo isso tem na sua igreja local. Bom, só que você vai ter que aprender a suportar. E não suportar simplesmente, mas suportar em amor, né? Por quê? Porque esses irmãos, embora eles sejam libertos, em algum momento eles podem manifestar pode ter uma recaída, por assim dizer, né? Ninguém está livre disso. Em algum momento eles podem de novo manifestar a presunção, a ira, a avareza, e aí você vai ter que ser tolerante, porque senão, imagina, né? Imagina se nós não formos tolerantes. A igreja local acaba, irmão. Acaba, porque em algum momento, e não estou falando só esses irmãos que a gente está falando aqui não, os crentes mais maduros também pode acontecer isso, tá? Isso é importante ser ensinado. Bom, vamos para o próximo aí, amor mais abrangente de todas as graças. Aqui no primeiro subtópico, 2.1, o tema é esse, ó. O amor é um sentimento que enriquece. Então vamos ver como assim, como ele enriquece, né? Bom, primeiro, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Acho que é o segundo parágrafo aí. Vale lembrar que o amor é um sentimento que enriquece a vida daqueles que amam e os que são amados, né? Bom, aqui, sobre isso aqui eu escrevo o seguinte, né? Quando os crentes verdadeiros esclarecidos quanto à doutrina do amor manifestam amor no meio do povo de Deus, eles vão produzir outros crentes como eles. Tá vendo por que o amor enriquece? Quando você, que instruído quanto a isso, você manifesta amor na sua congregação local, ali mesmo naquela congregação, pessoas vão ver essa prática e vão gostar, tá? E dali vai surgir outros crentes como você, outros crentes que verdadeiros, né? Por isso que a igreja ela só tem a ganhar com isso, tá? Os líderes devem, tanto nos departamentos de congregação, devem se preocupar com isso, tá bom? Vamos, continuando aqui, eu separo também um parágrafo que diz aqui, ó, esse sentimento se manifesta através da entrega, da intimidade, do cuidado e comprometimento de querer estar junto, tá? Isso aqui, irmãos, olha só, são as práticas, né? Que essas práticas elas acontecem na congregação, quando os irmãos eles manifestam amor, tá? Ou seja, se houver manifestação do amor numa igreja local, tá? Essas práticas aqui vão acontecer, né? Vão acontecer, essas que nós lemos. Cuidado, comprometimento, querer estar junto, sempre disposto a ajudar, tá? Tudo isso aqui que está mencionado na lição vai acontecer se os crentes, se eles tiverem amor, se eles buscarem isso, tá bom? Porque isso é o correto. Olha o que o apóstolo Paulo, não é nem Paulo, olha o que o apóstolo João ele fala sobre práticas de amor. 1 João 3, verso 18. Isso aqui é muito interessante. Ó. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, o que é mais importante é colocar, fazer com que o amor que você tem no seu coração produza atitudes práticas. Não adianta você falar assim, eu tenho amor no coração, e aquilo não produzir nada, você não demonstrar com atitudes na prática. É isso que o apóstolo João orienta na sua carta, e é isso que na lição está mostrando aqui para nós, tá bom? Continuando então, no 2.2 o tema é o amor é edificante, tá? Esse é o 2.2, e aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, o amor nos edifica e nos faz crescer. Quando somos edificados espiritualmente, crescemos em amor. Isso aqui é interessante. A gente tem que entender,
né? Quando tá falando de edificação, está falando de crescimento, né? De adquirir maturidade. Então, nós só adquirimos maturidade, só crescemos se a gente se avaliar. Não tem como você crescer sem você ficar fazendo avaliações de você mesmo, tá? E o que eu quero passar para os irmãos, e aqui sempre em termos práticos, sempre em aplicação, tá? O que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: como é que você vai se avaliar dentro desses padrões aqui que a lição está tratando? Se a lição está falando de amor como o dom supremo, como o caminho mais excelente a ser buscado, então cada crente deve se avaliar dentro desse quesito. Você avalia da seguinte forma: será que o que eu estou fazendo é por amor? Tá? Marcou-se o evangelismo, eu vou evangelizar. Será que eu estou indo por amor ou estou indo porque o pastor marcou o evangelismo? Consagração, eu compareço por amor ou eu compareço porque eu quero mostrar para o pastor que eu estou assíduo na consagração? É isso aqui, né? Buscar um dom espiritual, eu busco um dom espiritual porque porque eu amo as almas e estou preocupado que essas almas alcancem a salvação pelo uso do dom? Ou será que eu estou querendo buscar o dom espiritual porque eu desejo mostrar para todos na congregação que eu tenho um dom espiritual? Cada crente tem que se avaliar e é dentro desses padrões aqui de amor que ele vai fazer essa avaliação. Amém? Essa aqui é uma aplicação muito interessante para esse subtópico. Continuando então, vamos para o 2.3, onde o tema é somente o amor permanece. Bom, aqui o apóstolo Paulo ele vai fazer uma referência, o comentarista faz, né, Deixa eu ler aqui o que está escrito, a parte de destaque. Ó. Paulo demonstra que o amor é o caminho sobremodo excelente. Sua certeza se dá por possuir o entendimento de que o amor jamais desaparecerá. Que é muito interessante isso daqui, né? Porque Paulo ele coloca o amor, ele classifica o amor entre os 3 maiores sentimentos do ser humano, né? Aqui a lição chama de virtudes da igreja, né? Da obra de Deus. Bom, e esses 3 sentimentos que Paulo apresenta é a fé, a esperança e o amor. Eu até cito no meu comentário, no meu subsídio, que 1 Coríntios 13, Paulo ele apresenta que vai permanecer a fé, a esperança e o amor. E ele coloca como destaque para o amor, né? Desses 3 sentimentos, o amor está em maior destaque. Por quê? Por que ele tem essa certeza? Ele fala isso porque a gente entende pela palavra de Deus que Deus é amor, tá? Então Deus vai permanecer, obviamente, e o amor também, né? Porque Deus é amor. O amor que nós temos no coração é um amor que vem de Deus, né? Nenhum de nós teria se o Espírito Santo, se Deus não nos desse. Amém? Bom, continuando então, aqui mesmo nesse subtópico tem uma parte que diz assim, ó. Ele diz: a caridade nunca falha. Assim temos o entendimento de que mesmo após a consumação do século, o amor permanecerá. Bom, amém? Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui é o seguinte, tem uma parte aqui nessa lição que você, professor, não pode fugir dela, tem que tomar o devido cuidado, né? Você não pode, por exemplo, cair no erro de falar que o amor é o essencial e os outros dons são inúteis. Você tem que tomar esse devido cuidado, porque não é isso que a lição está falando, tá? A lição está falando o seguinte, que todos os dons são importantes, mas o amor é o caminho mais excelente. É isso que a lição está apresentando, né? Porque todo trimestre é para a gente valorizar o movimento pentecostal. Todo trimestre fala de valorizar o correto uso dos dons, para não deixar isso morrer na igreja, tá bom? E aqui tá mostrando isso, que os coríntios eles valorizavam mais a manifestação dos dons e por isso Paulo dá essa orientação, né, de que o caminho mais excelente é o amor, que eles deveriam valorizar isso, tá bom? Então isso aqui é importante os irmãos ficarem cientes, né? Você que é professor, passar isso aqui para os alunos, tá? Os dons são importantes, mas o melhor é manifestar esses dons com o amor, tá bom? Continuando então, vamos para o terceiro tópico,
e o tema desse tópico é o amor é o bem maior do cristão. Bom, aqui é o seguinte, quero fazer um destaque para essa parte aqui que diz assim, ó, Paulo entende que nenhum dom ou ação tem muita importância a menos que esteja imerso em amor. É o que nós acabamos de falar, né? Não adianta você manifestar dons espirituais se você não tiver o amor no coração. Bom, aqui é o seguinte, irmãos, eu quero fazer um acréscimo aqui, você que é professor pega isso daí porque é muito interessante, né? Quando de lá para cá, desde da igreja primitiva até agora, nesses últimos dias tem se aumentado muito a quantidade de lobos na igreja, né? Nas igrejas, no meio do povo de Deus, de lobos, tá? E aqui eu faço até umas classificações aqui, deixa eu citar elas aqui, ó. Aumentou-se muito falsos profetas, irmãos interesseiros, gananciosos, tá? Falsos irmãos, os que possuem máscaras espirituais e ainda aqueles que são crentes meninos, né? Que não têm nem tanta má intenção, mas não crescem na graça e no conhecimento. Se tornam meninos, eles continuam meninos, como a igreja de Corinto era menina ali, a igreja de crianças espirituais, até hoje tem muito disso. Tá? Aí por causa disso, por causa desses problemas nos dias atuais, muitas pessoas ficaram céticas quanto aos dons, né? Os dons são motivo hoje de escândalos, né? De chacota, pessoas que brincam, tá? Fazendo zombaria quanto ao uso dos dons. Tá? Por causa disso, o movimento pentecostal tem decaído muito, tá? Então, o que as pessoas estão buscando nas igrejas? O que as pessoas mais buscam? É a manifestação do amor no meio do povo de Deus, tá? Claro que nós, manifestando o amor, devemos buscar também a essência do movimento pentecostal, o que é ser cheio do Espírito Santo. E se a gente tiver amor, a gente vai corrigir esse problema que eu acabei de falar, de meninice, vai corrigir. Quer ver uma meninice muito comum? Eu vou falar aqui abertamente, uma meninice muito comum no meio das igrejas dos movimentos pentecostais. A pessoa recebe um dom espiritual e aí ele está num culto, ele é revelado sobre algo, Deus mostra alguma coisa e ali no culto ele se levanta com uma autoridade tremenda e ele aponta o dedo para o irmão e ele fala, olha, Deus me mostrava isso e você tem que tomar cuidado com isso, e ali expondo o irmão diante da igreja. Se Deus mostrou algo, ele tem que lembrar que ele é Senhor das palavras que saem da boca dele. Deus mostrou porque Deus quer ver o bem da igreja. E aí ele vai e pega o que Deus mostrou e apresenta para o mal da igreja. Por quê? Ele chega e expõe o irmão à vergonha, ou a irmã, né? Expõe ao ridículo e à vergonha. Mas se ele tiver amor no coração, ele vai ter o cuidado de falar com essa pessoa, com esse irmão ou irmã. Ele vai ter o cuidado de como que ele vai falar, como que ele vai se dirigir, como que ele vai expor a vida da irmã no culto. A gente viu muito isso, eu estou no evangelho desde criança, eu via isso acontecer, então a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá bom? Isso aqui, tudo isso, todo esse problema que causou, né, causou esse ceticismo quanto ao movimento pentecostal, tudo isso vai ser corrigido conforme os irmãos vão demonstrando o amor, né? E aí você tendo amor no coração, você vai usar corretamente o dom espiritual que Deus te deu. Continuando então, vamos para o próximo subtópico. Deixa eu ver aqui. No 3.2, o tema é o seguinte: o amor suscita confiança nos outros. Esse subtópico, eu vou pular esse subtópico, eu vou direto para o 3.3, tá? Sobre esse subtópico, só para explicar o geral, né? Aqui tu fala que o amor suscita confiança nos outros. Aqui eu deixei até no meu subsídio, mostrando que nos dias atuais as pessoas são muito desconfiadas quanto as pessoas no mundo, né? Vamos colocar assim, vê os outros com muita desconfiança.
No mundo a falta, né, a desconfiança de todo mundo e falta de amor. E Satanás quer fazer com que isso adentre as igrejas. Ele persegue os valores da igreja e ele sabe que o valor máximo da igreja é o amor. Então ele quer fazer com que essas coisas adentrem a casa de Deus. E os líderes devem estar atentos quanto a isso, tá bom? Porque para que haja um resgate do amor nas igrejas. É esse aqui que o subtópico 3.2 ele trata, né? Continuando então no 3.3, o título desse subtópico é: o amor é um sentimento que não pode faltar na igreja de Cristo. Bom, aqui é o seguinte, sobre todo esse subtópico, tá? Eu escrevi o seguinte, né? Uma explicação aqui interessante e uma parte prática para a gente fechar aqui com uma aplicação, que isso é importante. As pessoas que a igreja alcançam hoje são pessoas que são cansadas, oprimidas, né? Pessoas que estão afadigadas pelas lutas, tá bom? Essas pessoas, elas vêm para a casa de Deus, tá? Muitas vezes por um convite, obviamente, né? Mas é porque elas estão buscando alento para suas almas, né? Elas estão buscando um refrigério, são pessoas que têm filhos nas drogas, porque na verdade quem busca a Deus são essas pessoas, irmão. Hoje em dia, quem está satisfeito no mundo, né, eles não buscam a casa de Deus, eles não buscam a presença do Senhor. Essa é a grande realidade. Tá? Mas as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão cansadas, essas pessoas vêm para a casa de Deus. E se dentro da igreja local eles não verem o amor, tá, eles vão embora. Porque eles estão buscando isso, eles estão buscando um povo que os ajude. Tá? E aí vamos lá, vamos para a aplicação para a gente concluir esta lição aqui. Você que é professor, é interessante concluir dessa forma. Quando alguém entra na igreja local, na congregação, ele tem que sentir, já no cumprimento do porteiro, ele tem que sentir já o amor ali demonstrado, tem que sentir no bem-vindo que ele vai receber nos bancos, né? Ele tem que sentir uma coisa, por exemplo, na atenção que os líderes, o líder de departamento, né? Se é um jovem, por exemplo, o líder dos jovens, chegar naquele irmão, naquele visitante, cumprimentar, né? Saber dele, conversar com ele, o pastor da igreja, a atenção que ele vai dar. Eu recomendo assim, dessa forma. Eu sou pastor e eu procuro colocar isso em prática, né? Da melhor forma que eu puder. Viu um visitante na igreja, busca ir lá, procura ir lá, conversar com ele, conhecê-lo. Né? Uma coisa muito interessante hoje, vou deixar aqui como uma dica, eu não coloquei isso no subsídio, mas eu vou passar aqui para os irmãos. Você pode, por exemplo, já pegar o contato. Ah, mas a pessoa não aceitou Jesus. Não importa, irmão. Pega um contato, né? Um contato para quem sabe fazer uma visita, né? Quem sabe dar uma palavra, quem sabe fazer um convite, tá? Então isso, hoje em dia temos ferramentas que dá para trabalhar, tá bom? Isso aqui é muito importante, muito interessante, tá? A demonstração do amor, para fechar aqui, ela é mais importante que qualquer pregação. Uma pregação eloquente pode ganhar almas e tudo, mas o que vai manter essas almas na igreja, e o que pode ganhar, né, almas e mantê-las na casa do Senhor, é a demonstração do amor que está dentro da igreja. Por isso os líderes devem buscar isso. Amém? Bom, meus irmãos, aqui encerrando, né? Faça a sua conclusão, tá bom? Faça o seu fechamento aí, leia o que... Passe para casa aqui, o que foi de mais importante falado nesta aula. Amém? Você pode, por exemplo, acrescentar perguntas, é muito interessante também, tá? Eu recomendo também você, ao fazer a conclusão, já anunciar o tema da próxima aula, tá? E algo interessante sobre aquela aula, para poder já despertar curiosidade nos alunos. Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, uma excelente aula para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.